E aí, pessoal do nono ano, meu nome é Enzo, sou estagiário da professora Kellen e junto da Laura vou estar aqui apresentando para vocês uma continuação do vídeo que ela já deve ter mandado para vocês, que vocês já devem ter visto, né? Falando sobre aí as células da planta, o que faz uma planta ser uma planta, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou explicar para vocês uma continuaçãozinha sobre como são as plantas, as partes delas e algumas funções. Então, vamos lá. Morfologia vegetal. A gente chama esse estudo, né? Morfologia se refere ao formato da planta, né? Aos órgãos dela e às funções de cada parte da planta. Então, a gente vê aí que a maioria das plantas que a gente conhece vão ter raiz, caule, folha, algumas vão ter flor, fruto e semente, né? A maioria das plantas que a gente vê por aí. Então, as raízes, elas dão sustentação, elas fixam a planta ali no substrato e elas também absorvem do solo, né, água e minerais que a planta vai precisar utilizar para formar seus nutrientes, né? O caule. O caule ele vai dar sustentação, né, para o crescimento da planta e também faz a condução da água, sais minerais e da seiva por toda a planta. As folhas, né? A Laura deve ter explicado para vocês sobre fotossíntese, então a gente sabe que as plantas elas são autótrofas, então elas não se alimentam igual a gente. Então elas realizam a fotossíntese para produzir energia. Elas também fazem transpiração, então elas liberam água, né? A gente também, igual a gente, transpirando, elas também fazem respiração, mas não igual a nossa, outro tipo de respiração e algumas funções específicas que cada folha vai ter, cada planta vai ter uma folha diferente, com uma função diferente. Então, algumas plantas vão ter frutos, flores e sementes, né? Que são os órgãos reprodutivos das plantas, né? Então, das flores, depois da polinização, né, surgem os frutos e as sementes. Então, tem essa relação de dependência aí com a polinização para essas plantas se reproduzirem, né? Tem polinização por vento, mas assim, que a gente consegue ver agora muito importante é a polinização por animais. Então, a polinização pelas abelhas, pelo beija-flor, pela borboleta e pelas mariposas, e até mesmo pelo gambá, que é um polinizador também, muito importante. Então, é muito importante a polinização para que a gente consiga ter os frutos e as sementes e que essas plantas consigam se reproduzir, né? E até mesmo para a gente comer essas plantas, esses frutos, enfim. Mas aí todas as plantas são iguais, né? Toda planta tem folha, caule, raiz, fruto, flor, semente. Algumas vão ter um, algumas não vão ter outros. A gente vai ver isso agora. Algumas plantas, igual o musgo aqui, a primeira imagem, não tem nem folha, nem caule, nem raiz. Nem fruto, nem flor, nem semente. Elas são bem pequenininhas, né? A gente consegue ver elas são bem petitiquinhas e elas gostam de um ambiente úmido. A gente também tem as plantas gigantescas como essas sequoias aqui. A gente consegue ver uma pessoa bem pequenininha aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas as sequoias são gigantescas. A gente tem aqui uma folhinha de samambaia, que ela tem esse tipo de crescimento, ela vai desenrolando. A gente tem os aguapés, que não ficam fixos, né? Eles são aquáticos e flutuantes, eles ficam flutuando ali na água. A gente tem os cactos, que não tem a folha igual a gente conhece, né? Eles têm espinhos. A gente tem algumas plantas que não precisam estar na terra também, elas podem se fixar em pedras, em outras árvores. A gente vê planta nascendo até na calçada, né? E aí, as mais diferentonas mesmo que a gente consegue pensar são as plantas carnívoras, que conseguem realmente predar outros animais. As suculentas, que tem essas folhas mais gordinhas para armazenar água, né? E o que é importante de pensar? Que cada variação morfológica, né? Cada variação, diferença no formato, nesses órgãos, né? São essenciais aí para que essas plantas estejam adaptadas ao ambiente que elas vivem, né? Começando aí pelo grupo pequenininho, o musgo. O musgo é uma planta, apesar dele não ter flor, nem fruto, nem caule, nem raiz, né? Ele é mais ou menos assim. A gente vê ele bem aproximado aqui. A gente vê essas estruturazinhas, né? Bem aqui na pontinha, a gente tem aqui um órgão reprodutivo deles, né? Que vai formar esse aqui, que libera esporos, ao invés de sementes,
Então, eles não têm sementes, mas eles têm esporos. A gente chama esse grupo de briófitas, né? Elas não têm folha, elas têm filoide. No lugar de caule, a gente chama de cauloide, e no lugar de raiz, a gente chama de rizoide. O próximo grupo são as pteridófitas, que são as samambaias, né? A samambaia que toda avó tem, toda avó adora, às vezes vocês mesmos têm um em casa aí. Elas já começam a apresentar folha, caule, raiz e os vasos condutores que os musgos não têm. Os vasos condutores vão ser igual nossas veias, nossos vasos sanguíneos. Eles vão transportar os nossos nutrientes, a água, pela planta. Né? Não tem flor, nem fruto e nem semente também, igual aos musgos. No lugar disso, ele tem os esporos na parte de baixo da folha. Se vocês forem ver, na parte de baixo da folha de samambaia, a gente tem essas estruturazinhas que soltam esporos. Né? Algumas samambaias, algumas pteridófitas vão ter os esporos, os esporângios, que é os que liberam os esporos, organizados de uma forma diferente em outra parte da folha. Né? Esses esporos caem no chão, assim como as sementes, né? Eles caem no chão, e com a água, né, eles brotam essas folhinhas pequenininhas. Né? Cada uma dessas é um, e a gente chama de gametófito. O gametófito vai agir mais ou menos como se fosse uma flor. Vai ter ali a fecundação, né? Mas ele não precisa de animais, e dele vai nascer outra samambaia. O nosso próximo grupo já é um grupo maior, são árvores grandes, né? Eles podem chegar a grandes tamanhos, que são as árvores de Natal, que a gente conhece. Então tá aí as gimnospermas. As gimnospermas, elas também têm caule, raiz, folha, igual às pteridófitas, as samambaias, e os vasos condutores. Elas podem ficar bem maiores que as samambaias, e elas não vão ter a flor ou fruto, elas têm só semente. Né? Elas têm essa estrutura aqui que a gente chama de pinha, né? Por exemplo. Né? No lugar da flor é a pinha. Então, cada partezinha dessa vai formar uma sementinha depois da fecundação. A gente vê aqui que as folhas são diferentes, né? As folhas são todas pontiagudazinhas, parecem umas agulhinhas. E o nosso último grupo, que é o mais conhecido, que é os que têm folha, caule, raiz, os vasos condutores também, flores, frutos e sementes, são as angiospermas, né? Que é a maioria das plantas que a gente vê por aí. É o grupo mais diverso, né? Eles estão adaptados a ambientes aquáticos, como a Vitória Régia aqui. Olha como a folha dela é diferente. Isso aqui é uma folha de Vitória Régia. Tem a flor, que depois vai originar um fruto que contém a semente. A gente tem os cactos, né? Que, ao contrário das Vitórias Régias, estão adaptados a ambientes muito secos. Então, eles têm adaptações diferentes para esse ambiente. Então, eles armazenam mais água, eles têm um caule grosso para armazenar bastante água. No lugar das folhas, eles têm os espinhos, né? E por que isso é bom? Com menos folhas, né? No lugar são os espinhos, eles perdem menos água pela transpiração. Lembra que eu falei que pela folha eles transpiram, as plantas transpiram e perdem água? Sem as folhas, ele armazena mais água. A gente tem as plantas carnívoras que estão inclusas nesse grupo, né? Então aí elas são bem diferentes, cada uma delas bem diferentes, mas todos têm essa função de capturar uma presa. A gente tem várias cores, tamanhos, formas diferentes, né? Então a gente tem as suculentas pequenininhas e gordinhas, os cactos com os espinhos, a gente tem folhas grandes de palmeiras e coqueiros que vivem na praia, né? Eles prendem na areia. A gente tem folha pequenininha e mais amarelada. A gente tem as folhas bem largas que a gente vê aí nas plantas, principalmente da Amazônia. E a gente tem até plantas que são parasitas. Então, nesse caso aqui, essa plantinha que tem o caulezinho laranja está parasitando esse caule maior. Então, é um cipó que a gente chama de cuscuta e ele não tem folha. Ele não tem nenhuma folha. Então, a gente tem planta que tem folha, tem planta que não tem folha, mas ele não precisa de folha, porque essa planta não faz fotossíntese. Ela não precisa fazer fotossíntese. Ela rouba o nutriente de outra planta. Né? Mas aí,
qual a importância da gente saber isso sobre as plantas, né? A gente sabe que elas têm várias diferenças, cada uma tem uma ação no meio ambiente, né? São todas importantes para o equilíbrio ecológico que a gente tem, né? Nenhuma é menos ou mais importante, elas são essenciais para um conjunto, um equilíbrio, uma harmonia, né? Mas algumas funções importantes que a gente tem das plantas para a gente a liberação de oxigênio e água para o ambiente. Elas liberam oxigênio, que é muito importante para a nossa respiração, né? Elas também liberam água, né? Dependendo da quantidade, por exemplo, a Amazônia libera tanta água, as plantas lá liberam tanta água, que elas podem, né, ajudar na formação de chuvas, de tanta água que elas liberam no ar. Elas fixam o carbono, quer dizer que elas tiram moléculas, né, nutrientes da terra e fixam nelas. Aí a gente pode usar, por exemplo, a gente pode comer as plantas, né? Porque a gente não pode pegar os nutrientes direto do solo. A gente pega os nutrientes da planta. Elas atuam na ciclagem de nutrientes e minerais, que é mais ou menos a mesma coisa. Elas pegam esses nutrientes e minerais da terra e deixam eles aí fixos no corpo delas. Aí a gente pode ir lá e comer e a gente assimila também. Elas são a base da cadeia alimentar, então elas são importantes para a alimentação de muitos animais, muitos e muitos mesmo. Muitos organismos dependem das plantas para sobreviver. Elas também provêm abrigo para os outros organismos, né? Vários passarinhos, macaco. Eles precisam das árvores, das plantas para não só para se alimentar, mas para se abrigar, fazer ninho. Elas protegem o solo de alguns processos de, por exemplo, destruição do solo, erosão, e são a base de quase todo o ecossistema. Então, elas são muito importantes para qualquer ecossistema, né? A grande maioria dos ecossistemas do nosso planeta depende das plantas. Então, resumindo aí, a gente viu as briófitas, que são os musgos, aí uma imagenzinha aproximada. Eles não têm raiz, caule ou folha, nem flor, nem fruto. Eles têm esporos. As pteridófitas, que são as samambaias, já têm raiz, caule e folha, sem flor, sem fruto e sem semente. Elas têm os esporos também. As gimnospermas já têm raiz, caule e folha. Elas apresentam sementes nuas, sem fruto e sem a flor. E as angiospermas, que são as que a gente conhece melhor, que são aí as plantas com raiz, caule, folha, apresentam fruto, flor e semente. Obrigado por assistir, gente. Espero que vocês tenham entendido bastante. Qualquer dúvida é só chamar a gente lá no Zap. Beleza? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam as atividades. E realmente, qualquer coisa, é só chamar eu, a Laura ou até mesmo a professora Kellen no WhatsApp. E até a próxima, pessoal.